Eu queria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 16. Juízes, capítulo 11, do verso 11, Juízes 6, do verso 11 ao 16. Um texto muito conhecido, muito cantado, muito pregado. Já preguei algumas vezes em cima desse texto, mas que Deus possa renovar a sua palavra e falar algo profundo aos nossos corações. Juízes 6, do 11 ao 16. Todos acharam? Olha para cima, está na televisão aqui, ó. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Respondeu o Senhor, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Curve sua cabeça, por favor, e vamos falar com Ele, para que Ele possa falar conosco nessa noite. Poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, reconhecendo total dependência de Ti, Senhor. Somos limitados, imperfeitos, não temos nada para oferecer à igreja que é Tua. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de mim. Usa-me, Senhor, como instrumento Teu, como uma ferramenta Tua, Senhor, para que eu seja apenas a boca e que Tu fales ao Teu povo nessa noite. Ó, Senhor, que eu diminua e Tu cresças e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado neste lugar. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes é um livro muito peculiar, é um livro muito interessante, que começa a narrativa do povo hebreu já na Terra Prometida. Logo depois que Josué conquista, depois que Josué entra na terra e toma posse da Terra Prometida, Josué então ele envelhece e morre. Só que Josué cometeu um grande erro estratégico. Josué ele não fez sucessor. Josué não se preocupou em fazer sucessão. Quando Josué morreu, a nação de Israel ficou sem uma liderança, ficou sem uma referência. Então o povo começou a se perder. Na narrativa de Juízes você vai ver que todas as vezes que o povo se afastava de Deus, o povo começava a padecer. Deus permitia que o povo fosse oprimido, Deus permitia que uma nação estrangeira invadisse e subjugasse Israel, e eles sofressem por causa dessa consequência do pecado ou do afastamento de Deus. Eles então, no fundo do poço, desesperados, sofrendo, clamavam a Deus, se convertiam, e Deus se aproximava deles, e a bênção de novo vinha sobre a nação de Israel. E era uma nação que era muito volátil, ela sempre oscilava, ela sempre que estava tudo bem, se esquecia de Deus, estava tudo mal, se lembrava de Deus, e Deus na sua infinita misericórdia, sempre que Israel se arrependia e clamava, Deus estava pronto para restaurar, para perdoar e para derramar bênção sobre um povo quebrantado. Essa narrativa de Juízes capítulo 6 vai contar que agora o povo está há 7 anos subjugado por uma nação terrível. Os midianitas oprimiam a nação de Israel de tal modo, que eles empobreceram muito. Diz o texto com detalhes que com medo dos midianitas, Juízes 6, versículo 2, vai dizer que o povo fugia para as montanhas, para as cavernas, com medo dos midianitas. E mais, tudo que era produzido na terra, tudo que o povo de Israel produzia de mantimento ou de gado, os midianitas vinham, destruíam
e roubavam, saqueavam, e o povo empobrecia. O povo estava desesperado, o povo estava subjugado, o povo estava cativo, o povo estava oprimido nas mãos dos seus inimigos. Até que o texto vai dizer que o povo clamou a Deus, e Deus ouviu a oração de Israel. Deus veio ao encontro do povo e trouxe um libertador. O nome dele é Gideão. Que coisa interessante. Deus é um Deus que se importa quando vê um povo cativo e oprimido nas mãos dos inimigos. Hoje nós vivemos um momento muito parecido. Não necessariamente midianitas, amalequitas ou outros povos vêm nos subjugar, mas os midianitas, assim como os amalequitas, filisteus e outros povos, eles são tipos do inimigo, tipos do diabo. O inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Hoje o planeta está vivendo um tempo de muita angústia, um tempo de incerteza, um tempo de crise sem precedentes, em decorrência do afastamento de Deus. O povo está cativo, o povo está oprimido, o povo está sendo subjugado, o povo está sendo massacrado nas mãos do inimigo. E você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não se importa? Qual foi a primeira questão de Gideão? Gideão disse: Deus, onde tu estavas quando tudo isso aconteceu? Num primeiro momento nós tendemos ou teimamos a culpar Deus pelos nossos próprios erros. Quando Jeremias vai dizer em Lamentações, dizendo assim: de que se queixa o homem? Ele deve se queixar dos seus próprios pecados. Tudo que está acontecendo hoje é decorrência do afastamento de Deus. Deus foi retirado das instituições, Deus foi retirado das escolas, Deus foi retirado da mídia, Deus foi retirado da nossa vida. E por causa do afastamento de Deus, o povo está sofrendo, cativo e oprimido nas mãos do inimigo. Crise sem precedência, decorrência do afastamento de Deus. Mas assim como Deus levantou um libertador, atendendo ao clamor do povo, para que aquele homem fosse um instrumento de libertação do povo, nessa noite qual é o nosso desafio? Tentar te encorajar, ao ponto de dizer para você que Deus quer levantar você como um libertador no meio desse tempo de crise. Muitos estão acorrentados, aprisionados, cativos e oprimidos, mas Deus quer usar você, sim, você, para a glória e louvor do nome dele. Por que Gideão? O que Deus viu nesse cara? O que esse cara tinha de diferente? O que esse cara tem de especial? A Bíblia diz aqui, com riqueza de detalhes, Juízes capítulo 6, que quando o povo estava oprimido, cativo, desesperado, o anjo do Senhor então aparece debaixo de uma árvore para um camarada. E esse camarada de nome Gideão, ele estava meio assustado, ele estava malhando trigo no lagar. O trigo, ele devia ser malhado na eira, que é um campo aberto. Mas ele sabia que se ele fosse descoberto, toda a sua produção seria saqueada pelos midianitas. Então, numa estratégia, Gideão estava malhando trigo no lagar, que é um lugar escondido, que era para prensar uvas. Ele tinha uma estratégia onde ele estava aqui, nesse momento, Gideão malhando trigo no lagar. Amedrontado, perturbado com o cenário. Mas você vai ver que Deus aparece para esse cara. A Bíblia vai dizer que ele era de um clã insignificante. Ele não tinha status, ele não tinha fama, ele não tinha uma grande reputação, ele era um homem qualquer. Ele era um homem simples. Ele era um homem que não tinha uma ascendência famosa. Ele não era filho de alguém importante. Ele era alguém que estava ali, assustado, tentando ganhar um pão de cada dia. Mas Deus apareceu para esse cara. O que esse cara tinha de especial? Eu queria refletir um pouquinho sobre as características de Gideão. O que Gideão tinha? E a gente vai ver que a gente pode ter. Assim como Deus usou ele, Deus pode usar a mim e a você. Grandes coisas Deus fez através da vida dele. Grandes coisas Deus vai fazer através de mim e de você. Aleluia. Primeira coisa,
Quando eu olho para Gideão, eu vejo o quê? Eu vejo um camarada assustado, malhando trigo no lagar. Mas quando Deus olha para Gideão, Deus chama para ele, olha para ele e fala assim: Gideão, você é um poderoso guerreiro. Calma aí, poderoso guerreiro? O camarada estava assustado, malhando trigo no lagar. Primeira lição que eu já aprendo aqui: o que Deus vê quando olha para a gente, Ele não vê a aparência, Ele não vê necessariamente aquilo que todo mundo vê. Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê aquilo que nós poderemos nos tornar nas mãos dEle. Quando Deus olha para Gideão, que era um homem simples, sem muita importância, que ninguém dava nada por ele, um homem assustado, tentando ganhar o pão de cada dia, preocupado ali com os ataques dos midianitas, ele era um poderoso guerreiro aos olhos do Senhor. Talvez você olhe e diga: eu não tenho condições, eu não tenho cultura, eu não tenho estudo, eu não tenho preparação. Quem sou eu? A minha família é pobre, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições. Eu tenho muita admiração quando o pastor vai e ele prega. Grandes expoentes da palavra e do evangelho que fazem a diferença por onde quer que eles andam. Mas Deus, Ele levanta pessoas simples, porque quando Deus olha para você, e você olha no espelho e vê um homem simples, um trabalhador, um homem humilde, às vezes desprezado pela vida, desprezado pela família, desprezado pelo patrão, Deus olha para você e vê um grande guerreiro, uma grande guerreira, um homem, uma mulher de Deus, que pode fazer estrago no território do inimigo, se tiver nas mãos dele. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Deus vê além das aparências. Deus, quando olha para nós, Ele vê aquilo que nós nos tornaremos nas mãos dEle, não aquilo que necessariamente nós somos hoje. Gideão, um homem simples, mas era aos olhos de Deus um poderoso guerreiro. Segunda coisa, olha o que nós vemos aqui, no chamado de Gideão, Juízes capítulo 6, versículos 14 e 15, o anjo do Senhor diz assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Eu sou o menor da minha família, disse o Senhor, eu estarei com você. Com a força que você tem. Olha que interessante. Deus olhou para Gideão e encontrou nele características, habilidades que Deus queria usá-las. Muitas vezes nós olhamos para a nossa condição e achamos que para fazer a obra do Senhor precisamos de algumas ferramentas determinadas. Porque nós olhamos para o outro, aqueles que têm ministérios bem-sucedidos, aqueles grandes homens e mulheres de Deus, e quando nós olhamos para a nossa capacidade, vemos que nós somos tão diferentes, a gente fala: isso não é para mim, eu não posso, eu não tenho condição. Mas aqui o texto é claro, é com a força que você tem. Olha que interessante, lembra de Davi? Quem era Davi? De novo com a aparência, todo mundo via Davi o menor. Quando Samuel foi ungir, recebeu o recado do Senhor para ir na casa de Jessé, para ungir o futuro rei de Israel, ele olhou para os filhos de Jessé, todos grandes, guerreiros, mas faltava um, o pequenininho que estava lá nos fundos cuidando do gado do seu pai, que ninguém viu a aparência, mas Deus viu um poderoso rei de Israel, aos olhos de Deus. Mas as habilidades que Davi usou para se tornar um grande guerreiro, foi espada? Davi, quando encarou o gigante Golias, ele usou lanças? Davi usou grandes estratégias militares? O que Davi era? Um pastor de ovelhas. Qual era a ferramenta que Davi dominava? Era uma baleadeira, uma funda, uma atiradeira. Como que ele derrubou o gigante? Com aquilo que ele dominava. Eu te pergunto nessa noite, qual é a força que você tem? Qual é a tua habilidade? Qual é a tua aptidão? Qual é a tua vocação natural? Porque foi Deus que te deu e Ele quer usar com a força que você tem para te fazer um poderoso guerreiro, para libertar os cativos e oprimidos que estão aí fora, sofrendo nas mãos do inimigo. O que você faz? Muitas vezes nós que somos crentes, ainda mais da Assembleia de Deus,
restringimos a nossa atuação ministerial a um púlpito e a uma igreja. Quando o pastor não dá oportunidade para pregar, não dá uma oportunidade para você cantar ou não te dá alguma liderança, você se sente menor, se sente diminuído, desprezado ou até mesmo alijado de todo o sistema da igreja. Mas a igreja é apenas uma ferramenta dentro do campo que Deus quer usar. O que você faz, onde você trabalha, qual é o seu talento, Deus quer usar você, onde você trabalha, onde você atua, com as tuas ferramentas, porque é com a força que você tem, que Deus vai usar para libertar um povo cativo e oprimido. Você é professor? Meu amigo, o professor guerreia em campos de batalha que eu não consigo guerrear. Você é médico? O médico guerreia em campos de batalha que eu não consigo chegar. Você é comerciante? Você é empresário? O que você faz? Cozinheiro? Cabeleireiro? Qual é o seu talento? Qual a sua aptidão? Qual é a força que você tem? É com essa força que você tem, se submetida às mãos do Senhor, você vai ser um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira para a glória de Deus. Davi era pastor e como pastor ele se tornou um grande rei. Você é o quê? Com o que você é, com a força que você tem, Deus vai fazer proeza, milagre, maravilha. Não tente vestir as armaduras dos outros, não tente copiar as ferramentas dos outros, não lastime ou lamente por não ter certas ferramentas. Deus quer usar a sua ferramenta, o que você faz, quem é você, do jeito que você é. Quando eu me tornei pastor, quando meu pai me chamou para o desafio de dirigir a igreja, eu cheguei para ele e falei assim: não é para mim esse negócio, não combina comigo, eu não sei ser pastor direito, esse negócio da formalidade, eu sou meio contra esse negócio, eu sou diferente. E eu tentava me moldar a um modelo, a um padrão que eu projetava de sim, como que deve ser um pastor de uma igreja. E eu tentava me engessar, me amoldar a um padrão. E aquilo me machucava. E um dia eu cheguei para o meu pai e falei: ô pai, eu não consigo ser. Será que o senhor não errou? Será que não fui chamado equivocadamente na emoção? Pai, eu não sei ser diferente. E ele falou para mim assim: quem disse que é para você ser diferente? Ele chamou você do jeito que você é. Ele quer usar você com as ferramentas que você tem. Quem é você? Qual é a tua força? Você está botando desculpa onde não cabe desculpa nenhuma. O campo é o mundo, não é uma igreja como essa, mas com a pandemia, esses governadores doidos aí que botam 30% de capacidade, a capacidade de atuação é muito pequena. Mas quando a gente entende que a minha área de influência é o meu mundo, onde eu vivo dia a dia, meu amigo, o dono da padaria, o balconista, o motorista de ônibus, teu colega de trabalho, aquele que senta do teu lado, aquele teu vizinho, olha como o campo precisa ser alcançado com as ferramentas que você tem. Deus quer usar você com as forças que você tem. Ele quer te fazer um grande guerreiro para a glória e louvor do nome dele. Olha uma outra característica de Gideão. Gideão era um camarada inconformado. Quando a gente olha aqui de cara, a gente acha, e muitas vezes pregamos, eu até mesmo já preguei assim, de que Gideão era um cara medroso. Mas olhando nas entrelinhas, eu vejo que ele não tinha nada de medroso, ele era muito doido. Ele era ousado. Estava todo mundo nas cavernas, todo mundo nas montanhas. E o cara correndo risco. Ele falou o seguinte: tem midianita, tem inimigo, mas ninguém vai me parar. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Claro que eu não sou burro. Eu não vou malhar trigo na eira, porque senão a turma vai pegar a minha produção. Eu vou ter estratégia, mas as estratégias que Deus vai me dar, eu vou usar, eu vou fazer, eu não vou parar e ninguém vai me deter. Glória a Deus. Deus usa homens e mulheres inconformadas. Gente, calma aí. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Uma inversão total de valores. Todo mundo desesperado. Todo mundo com medo. Nessas teses e teorias malucas de onda, primeira, segunda, terceira, a racionalidade foi jogada fora.
Você vê médicos insanos falando discursos absurdos. Você vê que o mundo está totalmente louco, o mundo está falido, o mundo está destruído, as pessoas perecendo. E eu vou ficar na caverna. Eu vou ficar numa gruta com medo dos midianitas. Meu irmão, desculpa aí, que Deus me dê estratégias, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho de fazer, porque o Senhor está comigo e a minha ousadia é um pré-requisito para que Deus use nesse tempo de crise, de ameaças. A igreja está sob ataque, a igreja está sendo ameaçada. Políticos e autoridades acham que tem o direito de fechar as igrejas, acham que tem o direito de nos dissipar, porque a força da igreja está na sua congregação, a força da igreja está na sua unidade, e eles conhecem a Bíblia, porque sabem que a unidade é o lugar onde Deus habita. O que eles fazem? Nos colocam medo, nos separam, tentam nos dissipar. Mas cadê a tua ousadia? Gideão venceu com 300 homens, um exército que era de incontáveis soldados. A Bíblia, quando vai falar dos midianitas, diz que eram como gafanhotos, os camelos, não dava para contar, era um exército muito numeroso. Gideão, com 300 homens, ganhou, para a glória de Deus. Começou com 32 mil homens. Deus falou assim: tem muita gente, Gideão. Ele, calma aí, 32 mil homens, olha só o exército dos caras. Tem muita gente, Gideão. Pergunta para os caras, para o teu exército, chega diante do teu exército e fala assim: quem está com medo aí? Aí 10 mil falaram assim: estou com medo, chefe, estou com medo. Está com medo? Vai para casa. Vai para casa. Eram 32 mil, agora tem quantos? 22 mil. Contra um exército numeroso como gafanhoto. Mas porque só fica quem tem coragem. Só fica quem não tem medo. Só fica quem é ousado. Só fica quem confia no Deus que está chamando. Mas ainda era muita gente. Deus chegou para Gideão e disse: tem muita gente. Vamos fazer uma prova com esses caras. Vamos ver se eles estão com medo ou não estão. Porque de repente o cara quis bancar o machão. Não quis falar que estava com medo, que ia pegar mal. Então, no meio daquela turma ali, ainda tinha gente com medo, mas estava bancando machão. O que Deus deu então para Gideão? Uma estratégia. Manda essa turma beber água e fica só observando. Aí os caras foram beber água. Aí tem a turma ali que debruçou sobre a água. Já tinha uma turma pequena que pegou a água com a mão e sem perder o foco, lambendo igual cachorro, assim, ó. Mas, ó, ligado. Aí ele falou: quantos são? Só 300 caras estão lambendo igual cachorro. Deus falou para Gideão: manda todo mundo embora, eu quero só os 300. Mas Deus, não é o contrário, não. Manda todo mundo embora, eu quero só os 300. E agora? E agora? Com 300 valorosos, destemidos, ousados, cheios de coragem e cheios do Espírito Santo de Deus, é capaz de vencer exércitos numerosos para a glória de Deus. Por isso que a estratégia dessa igreja sempre foi não se preocupar com o número. Não estou preocupado se está cheia ou vazia a igreja. Não estou preocupado se as reuniões vão ter muita gente ou pouca gente. Não estou preocupado se os ministérios vai ter muita gente trabalhando ou não. Não estou nem aí. Desde que esteja um destemido, corajoso, vamos embora que a gente vai fazer um estrago no terreno do inimigo. E se quiser, junta com a gente. Cola com a gente, que a gente vai ganhar. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ousadia. Hoje em dia, desculpa aí, um evangelho de frouxos, covardes, medrosos, que se trancam por uma narrativa comprada, tentam calar e frear a nossa igreja, mas em nome de Jesus, ainda que fiquem 300, esses 300 Deus vai usar para libertar os cativos e oprimidos que estão aí fora, para a glória de Deus. Quarta coisa que eu vejo aqui, característica de Gideão. Gideão era um camarada obediente. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. No começo meio desconfiado,
fez algumas provas com Deus, e Deus foi lá, atendeu, entendendo a sua limitação humana. Mas Gideão era um cara obediente. Começo do ministério dele, assim que Gideão entendeu que Deus estava com ele, assim que Gideão entendeu a mensagem e que Deus de fato estava confirmando que ele seria o libertador de Israel, o que Gideão fez? Diz aqui o texto, que Deus deu ordem para Gideão: vá na casa do seu pai, o seu pai tem um altar que ele erigiu em homenagem a Baal. O teu pai sacrifica a Baal. Eu quero que você faça o seguinte: vai na casa do teu pai, destrói os altares de Baal, com a madeira desse altar que você vai quebrar, você vai fazer um altar para mim, e com essa madeira você vai tacar fogo e vai sacrificar ali em meu nome. Gideão ainda estava meio medroso. Ele juntou a turma e foi de noite, mas foi. Se fosse de dia, os caras iam me pegar. Foi de madrugada. Quebrou o altar de Baal. Pegou a madeira, sacrificou ao Senhor. De manhã, a turma acordou. Quem fez isso? Quem fez isso? Investigaram. Quando investigaram, a culpa recaiu sobre quem? Baal. Sobre Baal não, sobre Gideão. Gideão! Foi Gideão! Tragam esse camarada para cá, porque esse camarada tem que ser morto. O que o pai de Gideão falou? Opa, para tudo. Se Baal fosse poderoso mesmo, ele não deixaria que o altar dele fosse quebrado. E o Deus de Gideão obedeceu, porque altares precisam ser removidos. Como é que Deus vai te usar se você continua fazendo o que você fazia? Como é que Deus quer te usar se você continua tendo relacionamentos extraconjugais? Como é que Deus quer te usar se você continua falando palavrão, tendo uma vida totalmente promíscua e errada? Como que Deus vai usar alguém, ou o Espírito Santo de Deus vai usar alguém como você? Ele quer, mas Ele manda. Quebra os altares, porque eu vou te encher, eu vou te usar, eu vou fazer. Você não vai entender, você não vai nem saber o que eu vou fazer através da sua vida. Será tão extraordinário que você nem sonha. Errado? Deve estar falando para a pessoa errada. Meu amigo, Deus está te chamando, Ele vai contigo, Ele vai te encher e Ele vai te usar. Gideão, quem era Gideão? Gideão era um camarada simples, de uma família simples, tentando trabalhar e ganhar o seu pão do dia a dia, fugindo dos midianitas. Expressão nenhuma, um Zé Mané, um Zé Ninguém. Isso era Gideão. Quando ele entendeu o que ele precisava fazer, Gideão hoje é um herói poderoso para a glória de Deus. Davi era quem? Menor da casa, poderoso, rei de Israel. Moisés quem era? 80 anos, fugitivo, assassino, pesado de fala. Deus fala: é você que eu quero usar como um libertador de Israel. Gideão, menor da sua casa, ali escondido. O que Deus fez? Você é um poderoso guerreiro. E tu? E você? Quem você pensa que é? Eu sou um pobre miserável. Eu sou um coitadinho que não tive instrução. Você é, aos olhos de Deus, um poderoso guerreiro que Ele quer usar para a glória e louvor do nome dEle. O povo está sofrendo, o povo está perdido, o povo está sendo oprimido, e você vai ficar na caverna? Se inconforme, indigne-se, se revolte com a situação. Tenha coragem, porque Deus vai usar o que você sabe fazer. Os talentos que você tem na sua carreira, na sua aptidão, na sua profissão, com aquilo que você domina. E mais, se você obedecer, quebrar os altares, segura, porque vai ter coisa grande. Teu nome vai entrar para a história, para a glória e louvor do nome do Senhor. E nesse momento eu queria que você ficasse em pé, porque o Senhor está convocando guerreiros para batalhar a guerra dele. O Senhor nessa noite está alistando para o seu exército
homens e mulheres simples, Zés ninguém e Marias ninguém, que aos olhos deles são poderosos e poderosas guerreiras, com a força que você tem. Ah, meu irmão, vai ter coisa grande nesse lugar. E aí? Está disposto? Está afim? Tem medo não, porque o Senhor que chama, é o Senhor que capacita e é o Senhor que vai conosco. Eu sou criança, Deus quer te usar. Sou adolescente, Deus quer te usar. Ah, mas eu sou velho, Moisés 80 anos, Deus quer te usar. Qual é a tua aptidão? Vamos lutar? Sai da caverna. Sai, larga esse medo. Receba a ousadia, a intrepidez que o Espírito Santo de Deus nos dá. Davi olhou para o gigante. Irmão, tá é grande. Poderoso é o meu Senhor que está comigo. Cala a boca, Davi, o cara é grande. O cara vai te pegar, você é mostrado. Mostrado o quê, meu irmão? Deus está comigo. Eu vou partir para cima. Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter. Eu tenho um povo para libertar. Deus me chamou para isso, cara. E eu não vou me acovardar. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, eu viverei para a glória de Deus. No dia que Ele quiser me tomar, Ele me toma. Com vírus? Com vírus. Sem vírus? Sem vírus. Com tiro, acidente, infarto, sei lá. Enquanto eu não for, eu vou lutar. Enquanto eu não for, eu vou chamar, convocar, influenciar pessoas a virem comigo nessa batalha, nessa guerra, que eu não estou sozinho. E no dia que eu for, eu vou para um lugar muito melhor do que esse aqui. Vamos para a guerra? Vamos orar. Grande Deus, obrigado por chamar pessoas como eu e como nossos irmãos. Pessoas simples, pequenas, imperfeitas. Pessoas que a sociedade não dá nada, a gente passa despercebido. Nem bom dia dão pra gente. Pessoas nem notam. Ninguém sabe que a gente existe. Somos apenas número. O número de um CPF. E às vezes nem o CPF vale muita coisa. Ó Senhor, mas Tu usas pessoas como nós. E Tu vês, Senhor, em nós aquilo que nós poderemos nos tornar em Tuas mãos, se submetermos a esse processo. E Gideão se submeteu. Ó Deus, portanto, estamos aqui, Senhor, para fazermos parte desses 300. Quantos forem, destemidos, ousados, inconformados, cheios de talentos, prontos a Te obedecer e fazer a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós. Levanta, Senhor, guerreiros e guerreiras, médicos, enfermeiros, professores, comerciantes, cabeleireiros, empresários, cozinheiras. Ó Senhor, além de outros dons que Tu podes acrescentar, usa, Senhor, com a força que nós temos, nós entregamos em Tuas mãos, para que Tu possas usar para a Tua glória e para o Teu louvor. Usa-nos, enche-nos, capacita-nos. Eu Te adoro, eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele toda a glória. Amém. Chamar o evangelista Ivan para se juntar aqui. Vamos dar início à Santa Ceia do Senhor nesse momento. E você que é batizado na sua igreja, já se batizou nas águas, é um visitante, quer se juntar e está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com Deus, aproveita essa oportunidade, participar desse banquete com a gente. Agora, se você ainda não se batizou, é um simpatizante do Evangelho, ou está na prática deliberada do pecado, gostaria que você não participasse nesse momento, ficasse olhando, e quem sabe um dia você estará conosco participando desse grande banquete. Agora, se tem algo que te acusa, e você está aqui e fala assim, eu não vou tomar porque eu estou em pecado, eu não estou aqui porque eu não me sinto digno. É preciso entender que o sangue de Jesus Cristo, que é representado nesse cálice, nos purifica de todo o pecado. O inimigo que lança em nossa mente que nós somos indignos, e quando a gente peca, a gente se afasta. Quando a gente peca, a gente tem vergonha de orar. Quando a gente peca, a gente tem vergonha de vir para a igreja. Porque o inimigo acusa dizendo, você não merece, você não é digno.
Ninguém é. Mas quando há um arrependimento, um quebrantamento, e é hoje para você fazer isso. Se arrepender diante de Deus. Fala, Senhor, me perdoa, eu vou mudar. Vamos não, eu mudei a partir de agora. Quando eu sair daqui eu vou ser diferente. Uma ruptura com o pecado. Vamos tomar. Seja bem-vindo a participar. Porque há perdão para a tua vida, sim. Porque o Senhor te perdoa na cruz.